Olá então, galera. Bom, vamos iniciar a apresentação relativo à modelagem de negócio, né? A minha empresa é a VoiceOver, como vocês podem ver. Vocês já tiveram aí uma pequena introdução, né? Falando a respeito de missão, visão e valores da empresa. E agora nós vamos ver de uma forma mais detalhada como essa missão, visão e valores está influenciando no nosso dia a dia. Então, com relação ao nosso produto, né? A nossa empresa tem um foco em criar um sistema de comando de voz e soluções em voz. E aqui eu coloquei, e não foi por coincidência, eu coloquei a imagem do WhatsApp e do Skype. Por quê? Porque eu queria nesse primeiro tópico, nesse primeiro quadro que nós vamos trabalhar, eu queria abordar exatamente isso, a questão do VoIP na internet, né? O WhatsApp, gente, ele é um dos sistemas que hoje em dia é mais utilizado para se trocar mensagem de texto em celulares. E o WhatsApp, ele se tornou famoso principalmente pela questão porque ele recriou para a internet a forma de walk talk. Então o que acontece? Antes, e principalmente para o celular, acaba sendo muito ruim para quem tem aparelho em Android, iOS ou Windows Phone. Você tem que estar digitando as mensagens em muitos sistemas de mensagem. Um exemplo, muitos que você tem que estar digitando é, por exemplo, o Viber, que saiu novo. Por exemplo, o próprio Skype você tem que estar digitando às vezes. Claro, eles têm a opção de você ter a chamada por VoIP, não é mesmo? Mas ainda assim as pessoas queriam algo mais simples do que o VoIP, mais direto que o VoIP, e ao mesmo tempo que não necessitasse que elas estivessem a digitar todo momento. E aí vem exatamente o WhatsApp. O WhatsApp ele recriou a ideia do AutoTalk, aonde você pressiona o botão, você grava uma mensagem que você quer enviar à pessoa e essa pessoa recebe do outro lado da linha, escuta e refaz o mesmo procedimento. Assim você consegue mandar mensagem de uma pessoa para outra apenas utilizando essa questão do auto-talk, apenas utilizando a voz humana. Então é sem dúvida algo fantástico e fez o que revolucionou. Se você pegar, por exemplo, como eu citei o Viber, se você pegar outros, você vai ver que todos são muito parecidos. Eles possuem um sistema de, de comando de voz por VoIP, você tem um sistema de enviar chamadas ao vivo, mas você não tem opção de enviar a voz, mensagem de voz, né? A opção de mensagem de voz você não tem nos outros serviços. Então isso já tornou o WhatsApp inovador. Com relação ao Skype, né, nós até certo tempo atrás ninguém tinha praticamente Skype. Por quê? Porque primeiro o número de pessoas que tinham computadores era muito pequeno. Segundo, as pessoas que tinham e utilizavam o Skype eram poucas. Então o que acontece? Para você se comunicar, e nessa área da comunicação, você necessita ter você e mais um contato, porque você precisa se comunicar. Esse é o objetivo. Então, se não há outras pessoas que aderiram ao Skype, não adianta você ter, porque você sozinho não vai falar, né? Você necessita de alguma pessoa para falar com você.
Outra coisa, o Skype também, os sistemas de voz por IP, eles no início, pela própria infraestrutura brasileira, eles eram muito ruins, ou seja, ligação com chiado demais, a ligação caía toda hora, então você tinha uma série de problemas. Isso foi resolvido. Então hoje também nós temos um sistema de voz, né, por IP, que é o mesmo que o sistema de ligação. Então a mesma qualidade que você tem no telefone convencional, né, no telefone celular, você vai ter a mesma qualidade de uma ligação de celular e de VoIP. E a grande diferença é a economia, né, gente? Porque, por exemplo, de Skype para Skype, de Viber para Viber, você só vai pagar aí o custo, né, da conexão com a internet. Então, geralmente acaba sendo muito barato, muito mais econômico do que uma ligação comum. Então, esse é o primeiro tópico que eu queria trabalhar nessa apresentação, né? A questão da telecomunicação, como o sistema de voz está influenciando, né, na telecomunicação brasileira e mostrar exatamente para vocês. Eu vou mostrar durante toda a apresentação, na verdade, que isso não está tão irreal, né? Que você consegue mensurar muito essa questão da voz, né? Essa questão do serviço de voz, né? Então não é uma coisa tão fora da realidade, tão ficção científica. Vamos passar para o próximo tópico, né? Para o nosso próximo painel. Bom, o primeiro mercado que a nossa empresa então se dispõe e tem a ideia de trabalhar é exatamente com os deficientes. E aí quando eu fiz o trabalho primeiramente, eu foquei nos deficientes visuais. Mas se você pensar também, aquelas pessoas que têm alguma deficiência mecânica, que eu digo sem uma mão, sem um braço, ou seja, que teriam dificuldade de utilizar o mouse, de utilizar o teclado e de fazer tarefas rotineiras que nós que não temos nenhuma deficiência fazemos, nós vemos a necessidade então de um assistente de voz para essas pessoas. E aqui você tem um vídeo, né, anel para leitura de texto sem a necessidade do braille, ou seja, a capacidade da pessoa ler textos, né, a pessoa que é deficiente visual poder ler textos sem que estes estejam convertidos para o braille. Nós vamos ver os vídeos sempre que tiver no nosso painel, no nosso tópico vídeos, eu vou reproduzi-los primeiro e depois eu faço as minhas ponderações, os meus comentários em cima, ok? Então vou dar play nesse vídeo para que nós possamos escutá-lo. History of reading. During the next 10 years, many researchers seemed to lose interest in the rewind time and interactive aspects of computer graphics. Instead, most creative energy went into synthesizing realistic
near version of assistive technology. Vejam então aí, eu dei uma pausada para fazer um comentário. Vejam então aí que ele tem um sistema muito parecido com o dos celulares, que é o VibraCal, né? Que exatamente, né, para indicar aqui no caso o final da linha, né, o final da minha linha aqui de leitura. Vejam também que é possível você fazer a leitura através de um tablet, né, que a pessoa está utilizando, e ele também tem um sistema de VibraCal para iniciar a linha, que vocês vão ver já a seguir. Porque a pessoa que é deficiente visual, aí que está também a grande questão deste anel, né, dessa tecnologia. Como ela vai saber? Não é só a questão do assistente de voz fazer a leitura para ele do texto. Ele tem que saber quando inicia a linha, quando termina, para que ele possa passar linha a linha o dedo e consigo a câmera, né, a microcâmera que esse anel tem, que pode e que faz então aqui o reconhecimento, né? Observem. Even if carefully matched at as mentioned above. Ali também mostrou outra opção de vibração. Deixa eu voltar aqui para mostrar certinho para vocês. Aqui, exatamente nesse ponto. Aqui ele vibra exatamente o que acontece. Para que ele faça a leitura, tem que ser feito através da linha, certo? Ele vai lendo linha após linha do papel do texto. O que acontece? Às vezes a pessoa está cansada, né, está sonolenta e deixa um pouco sair fora daquela linha. Então ele também tem um sistema de sensor que avisa para a pessoa: olha, você está saindo fora dessa linha que você tem que se manter, certo? Então daí ele ativa o sistema de VibraCal para que a pessoa imediatamente volte a colocar o dedo na linha correta. Vamos então dar continuidade, mas antes de eu ir para o próximo quadro, quando eu apresentei isso também a primeira vez em sala de aula, um colega meu ele fez o seguinte comentário na hora do nosso intervalo. Ele chegou e me disse: nossa, sabe o que também seria uma boa ideia para essa questão dos deficientes? Se, por exemplo, todas as empresas de um supermercado colocassem nos produtos, no pacote do leite, enfim, em todos os produtos e embalagem, tivesse um QR Code, né, ou um código QR. O deficiente visual, ao passar o celular falasse para ele, né, todas as informações que tem nesse produto. Então, porque a gente sabe que o QR Code, né, gente, ou o código QR, ele permite você guardar esses tipos de informação. Então seria possível e é viável colocar, por exemplo, o nome do produto, colocar as calorias daquele produto, se contém glúten ou não contém, e por aí vai. É viável e é possível sim. Então essa ideia, e vejam como às vezes nós, observando algumas inovações,
e algumas ideias de implementação em sistema de voz, nos vêm várias outras ideias que a gente pode também elaborar, que a gente pode criar um protótipo, né? E é extremamente viável, gente, porque se você for ver o QR Code, o que eu vou precisar? Criar o meu código QR, vou precisar de um smartphone para fazer o teste e programação, ou seja, não tem outro segredo, né? Não tem mais segredo que isso. Então é uma coisa que percebam que é extremamente mensurável essa ideia que ele deu na hora do intervalo, né? Que eu venho compartilhar aqui com vocês, de exatamente se criar um sistema de embalagem, se criar um sistema que utilize o código QR, e daí sim, com este código QR, é possível então um deficiente visual escutar, né, através de um aplicativo, todas as informações do produto. Claro, muita gente vai dizer, mas é problema que para tu escanear o código QR, tu tem que tirar foto, para tirar foto tu tem que entrar no aplicativo X e Y. Realmente, a forma hoje em dia para acessar o código QR para utilizá-lo é muito ruim, né? De fato. Então isso, quem sabe, também deveria ser alterado, né? Também quem cria os smartphones, quem cria os celulares, deveria achar uma forma mais prática da pessoa acessar isso, porque isso pode sim, como eu disse, ser muito bem utilizado pelos deficientes visuais, né, nessa alternativa aí que ele deu, né? Então é um protótipo, é uma ideia viável. Outra coisa que eu não falei em sala de aula também é que este mercado, gente, é um mercado que é um verdadeiro oceano azul, porque apesar de algumas empresas já trabalharem, como a Google, em sistema de speed test, né? Ou seja, que você fala e um software digitaliza, em sistemas de traduções e por aí vai, ainda é um mercado muito pouco aproveitado, que muito pouco se sabe, ao contrário de outras áreas de TI que já são amplamente, né, verdadeiros oceanos vermelhos, essas outras áreas, de tanto que é utilizado, de tanto que já tem pessoas trabalhando nisso. Vamos para o próximo então, próximo quadro. O próximo quadro é o mercado de usuários convencionais, né? E aqui nós temos, eu vou mostrar primeiro, né, uma opção que eu infelizmente não pude testar, pelo fator de ser Android. Eu tenho um smartphone de iOS, né, mas quem tem Android, existe uma ferramenta já que se chama Droid Translator, né? Então é uma ferramenta de tradução simultânea, né? Nós vamos ver aqui o vídeo dela, né, de propaganda aí, e vocês vão entender bem aonde eu quero chegar. According to the legends, thousands of years ago, all people spoke just one language. Though later, a language barrier developed, which divided the peoples, isolating cultures, and bringing with it massive chaos and misunderstanding. For the thousands of years that have been filled with the tragedy of wars, the greatest minds of humanity have been looking for a way to return unity and harmony to mankind. Despite all of the numerous efforts and attempts to create a universal means of communication, the solution to the problem was only ever achieved in science fiction films. Today, it's a different world. We are introducing Droid Translator software, a new step for mankind towards unrestrained communications. You can speak your language right now with the entire world in spite of distances.
The software is able to comprehend your speech and provide an então o nome é esse aqui que vocês têm aí, né? a new step Droid Translator, né? Para quem quer o nome aí para pegar direitinho. E vamos assistir aqui para ver para mostrar para vocês. for mankind towards unrestrained communications. You can speak your language right now with the entire world in spite of distances. The software is able to comprehend your speech and provide an audio translation for the person you're speaking with. Now, you can simply have a conversation. Привет! Как мы давно не виделись? Yeah, it's been 3 years. It's good to see you. Да, почти 3 года. Então vejam que aqui ela fala, eu acho que é um russo, né? Não vou arriscar ao certo qual a linguagem dela, mas enfim, um russo, um polonês. E esse Mark Brickman, né, que está aqui, ele fala em inglês, né? Então vejam que ele fala lá em inglês e o software imediatamente digita, né, na linguagem que ela optou. E ela fala aqui na linguagem dela, o polonês ou russo, e imediatamente para ele lá ele vai receber em inglês, né, que é a linguagem nativa que ele optou pelo software dele. Рад тебя видеть. Participate in a discussion. Good job. You're making progress. Sapevo che saremmo andati d'accordo. Obtain international information. I'm impressed with your work. You deserve a good grade. Sim, prof. Aqui a mesma coisa, né? Ela está falando com um professor, no caso. Ele fala inglês, porque ele está na Austrália, e ela fala italiano. E vejam, né, exatamente que ele faz a tradução de forma, né, muito perfeita, né? Então ele faz essa tradução de forma muito perfeita, né? Ela está recebendo aqui bem certinho em italiano e ele lá está recebendo totalmente em inglês, né? Isso torna assim com que as pessoas não necessitem mais de tradutores, né, gente? Torna até isso. Imagina a facilidade agora nós, Brasil, né, época de Copa do Mundo, né, e tendo uma ferramenta dessa à sua disposição, né, onde você poderá falar com as pessoas de fora, ou até as pessoas de fora, os turistas poderão falar através desse aplicativo o português de forma tranquila, se entender. Professora, cerco di fare il possibile. Consult with leading experts. ¿Puedo consultar a mi doctor ahorita? Yes, of course. This is doctor. What is bothering you? Make new acquaintances. Привет, Джон, я Камила. Hey, I'm John. What's up? Привет, я Джон. Как дела? It is not a fantasy anymore. It is reality. The Droid Translator can not only translate voice calls within the software, but can also translate video calls on Skype. From now on, human history will be divided into 2 epochs, before the Droid Translator and after the Droid Translator. Tell all your friends and acquaintances about it. Live in a new era. Download Droid Translator on Google Play right now and speak to the world in your own language. Então este é o vídeo, né, de publicidade do Droid Translator. Pelo menos no vídeo, né, publicitário. According to the legend, pelo menos no vídeo publicitário, ele funciona muito bem, né, gente? Agora não sei se de fato ele funcione tão bem assim
no aparelho realmente na vida real. Aí quem tiver Android, baixa aí e me dá um feedback depois, né? Bota aí no comentário, como esse vídeo eu vou estar postando no YouTube também. Posta aí no comentário aí que vai ser bem legal para quem assistir o vídeo depois ter esse feedback, ter essa noção se funciona tão bem quanto diz a propaganda. Aqui tem outro vídeo que na verdade eu fiz uma edição, eu juntei várias partes, né? Vários vídeos do YouTube. Vai começar com uma cena inclusive do filme, um trecho do filme Ela, né? Então nós vamos ver aqui, eu vou fazendo os comentários também, e aí mostra, né, o comando de voz em diversos sistemas, inclusive no final no Xbox One, né? Então vou dar play aqui. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't really been social in a while, mostly because... In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? Was I sounding hesitant? Yes. No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother? Well, it's fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about... Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Bom, aqui já é outro trecho, né? Mas deixa eu comentar esse trecho primeiramente aí que nós vimos. É bastante engraçado. Esse trecho ele está instalando no filme Ela, né? O Theodore. Ele está instalando o sistema operacional no computador dele. É um sistema operacional com inteligência artificial, com comandos de voz, enfim, hiper inteligente, né? E observem que através da biometria da voz, ou seja, a forma com que ele fala, o computador consegue detectar a personalidade do indivíduo. E assim consegue personalizar todo o ambiente de trabalho para que se adapte às necessidades daquele indivíduo. Então ele faz perguntas como, por exemplo, da mãe dele, faz perguntas, né, como ele se descreve, e se ele é social ou antissocial, e por aí vai. E antes mesmo dele responder, ele procura dar as respostas o mais detalhado possível, não é mesmo? Porque afinal de contas ele está configurando ali, e é a partir, ele acredita, do detalhamento dele que o sistema operacional vai funcionar melhor. Mas não, o sistema operacional basta escutar, basta ouvir a forma com que ele fala, basta fazer uma biometria na voz dele, se é uma voz mais rouca, mais rude, enfim, que consegue determinar o sentimentalismo dele, que consegue já determinar, é como se fosse uma digital, né? Ou até um DNA, né, da pessoa através da voz que o sistema pega. Então, como se fosse um DNA, eu consigo através do DNA saber várias características daquela pessoa simplesmente por aquele gene, né? E aqui a voz ele utiliza, né, a ideia aí nessa cena é mais ou menos essa. Eu consegui captar todo o sentimentalismo, toda a forma dessa pessoa através da biometria de voz. Simples assim. Good morning, Theodore. Good morning. Do you know how to proofread? Yeah, of course. Oh, can you check these for spelling and grammar? Just send them over.
I love this first one from Roger to his girlfriend. That's so sweet. Yeah. Rachel, I miss you so much. It hurts my whole body. No, you don't have to read it out loud. Okay. I mean, you could if you want. Okay. Rachel, I miss you so much. It hurts my whole body. The world is being unfair to us. The world is on my shit list. As is this couple that is making out across from me in this restaurant. I think I'm going to have to go on a mission of revenge. Bom, então antes dessa cena aqui que ele está jogando videogame, né? Essa cena do escritório, né? O Theodore ele trabalha como um escritor de cartas para as pessoas, e aqui ele está exatamente solicitando a ajuda dela para revisar a gramática, a questão dela também ler para ele poder revisar as cartas, né? Então tem todo esse auxílio, né? Também para o usuário, né? Como é exatamente esse segundo mercado que nós estamos trabalhando, o usuário convencional, né? Exatamente para ele poder facilitar as tarefas do dia a dia, porque na verdade é isso que o computador e as tecnologias vêm a ser, né? Vem a ser uma facilidade, né? Uma ferramenta de facilitação para as tarefas diárias do dia a dia. E aqui então nós temos o sistema de game, né? Onde ele acaba também tendo auxílio nela, dando ideias. Essa questão da inteligência artificial, gente, a inteligência artificial se fundindo com os sistemas de voz, isso está cada dia mais fixo, né? Se você for ver os novos assistentes de voz, e aí eu vou mostrar uma diferença também bem grande com relação ao que já existe de assistente de voz nos smartphones, vocês vão ver qual a diferença da inteligência artificial nisso. Porque sem a inteligência artificial você tem um sistema pouco inteligente, muito mecânico, e já com a inteligência artificial já não. Você vê que ele acaba sendo muito mais personalizado, você consegue ter resultados de voz, maior precisão nos seus comandos de voz, maior precisão nas buscas. Então tudo isso eu também vou mostrar aqui num próximo vídeo, que também já está aqui nessa nossa apresentação. Então vamos assistir mais esse trecho. We're not doing well. I've been going in circles for an hour. Okay, you have not. You're just not being optimistic. You're being very stubborn right now. Okay, stop walking this direction. It's the other way. Thank you. Thank you. Okay, the tunnel on the left is the only one we haven't tried. No, I think that's the one you sent me down where I fell in the pit. Okay, I don't think so. Oh, yeah, this is different. Hello? Do you know how to get out of here? I need to find my ship to get off this planet. Fuck you, shithead, fuckface, fuckhead. Okay, but do you know how to get out of here? Fuck you, shithead, fuckface. Get the fuck out of my face. I think it's a test. Fuck you. Fuck you. Well, fuck you, little shit. Follow me, fuckhead. Então aqui nessa cena vocês podem ver que inclusive você tem um sistema de inteligência artificial e ao mesmo tempo de comando de voz dentro dos videogames. E isso é extremamente fantástico, né? Você ter a capacidade de interagir num videogame a tal ponto de que por exemplo, o final pode ser totalmente imprevisível, porque isso vai depender das suas respostas, dos seus comandos que você e das opções que você tomar durante o jogo, né? Então, se eu optar por determinada rota, por determinado caminho, por determinadas ações,
isso vai criar um final totalmente diferente. Então isso quebra, né, gente, a ideia da como é que eu posso dizer, metodologia do jogo, do cronograma do jogo, né? Hoje em dia você tem, pelo menos no modo single player, né? Você tem a história do jogo, não é mesmo? Início, meio e fim. Aqui não. Aqui o que está querendo se propor é que o jogo você cria com sistemas de inteligência artificial e sistemas de voz, e você não sabe o fim, porque simplesmente o final vai depender das suas ações tomadas durante o jogo, né? E isso sem dúvida é algo também fantástico, né? Que o filme Ela nos mostra. Hey, you just got an email from Mark Luman. What are you talking about? Read email. Okay, I will read email for Theodore Twombly. I'm sorry, what's Lumen say? Theodore, we missed you last night, buddy. Don't forget it's your goddaughter's birthday on the 29th. Also, Kevin and I had somebody we wanted you to meet. So, we took it upon ourselves to set you up on a date with her. Next Saturday, she's fun and beautiful, so don't back out. Here's her email. Wow. This woman is gorgeous. She went to Harvard, she graduated magna cum laude in computer science, and she was on the Lampoon. So that means she's funny, and she's brainy. Ah, she's fat. Theodore, how long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. Well, you're kind of nosy. Am I? I've gone on dates. Well, then you can go on one with this woman. And then you could tell me all about it. You could kiss her. Samantha? What? Wouldn't you? Why not? I don't know. I'd have to see if there was some... I can't believe I'm having this conversation with my computer. You're not. You're having this conversation with me. You want me to email her? You've got nothing to lose. Do it. Do it. Do it. Yeah. Yes. Email her. Okay, perfect. Yeah, let's do it. Make a reservation someplace great. Yeah? Oh, I've got just the place. Bom, aqui já é um vídeo a respeito de comandos de voz no Windows 8. Mas antes de entrarmos nisso aí, só avaliando esse último trecho, então ele está... a assistente de voz, no caso a Samantha, né, que é inclusive o sistema operacional com inteligência artificial dele no filme, ela lê para ele os e-mails, né, gente, está a fazer a leitura para ele dos e-mails enquanto ele está jogando. Ela também, você vê que ela marca encontros já muitas vezes sem nem perguntar para ele, né, se ele está disposto a ir no encontro, se ele, enfim, ela já sai marcando o encontro com a pessoa. Ela também já sai avaliando o currículo da pessoa, já soube, né, que ela estudou isso, fez aquilo outro, simplesmente, né, já fuxicando em tudo, né. Então é muito bacana isso, você ter um sistema inteligente a esse ponto, claro, não a parte de quem sabe ela tomar todas as atitudes da sua vida e muitas vezes até sem lhe consultar, mas é interessante você ter um sistema desse. E ali, por exemplo, a questão de ler e-mails, né? Você ter a opção de comandos, excluir e-mail, abrir e-mail, enviar e-mail, próximo e-mail, enfim, você poder consultar todos os seus e-mails através de comandos de voz, de uma forma bastante rápida, bastante simples e prática, né, gente? Então isso sem dúvida é algo que também não foge tanto da realidade e traz uma praticidade tremenda para nós. Vamos dar uma olhada agora nesse próximo, que é os comandos de voz no sistema do Windows 8. Start menu.
Show numbers. 18. Okay. Says next time say desktop. All right. Show numbers. All right. Maybe show. Seems like Microsoft has been tweaking with this to make it more desktop friendly, or more Windows Metro friendly than the desktop actually. Show numbers. Close that. Cancel. Minimize that. Click. Então aí vocês podem ver que ele pode, por exemplo, iniciar, minimizar, né? Você tem aquelas opções através desse assistente de voz. Esse assistente de voz ele já vem embutido no Windows 8, certo, gente? Então é lá na parte de acessibilidade você vai ter esse sistema de comando por voz para o Windows 8. E você pode ver, ele pode, por exemplo, dar clique com o botão direito sobre uma determinada opção, né? Por exemplo, quando ele diz ali Show Numbers, ele vai aparecer todos os números e ele pode, por exemplo, dizer Red Click 18, né? Ou seja, clicar com o botão direito sobre o número 8. Né? E assim ele também pode dizer, né? Tanto o red click quanto o left click, né? Left click. Meu inglês é muito ruim, mas enfim, ele pode tanto clicar com o botão. Na verdade, quando você quer acionar é duplo clique, né? É o duplo clique, né? Então você tem a opção de dar duplo clique, você tem a opção de dar clique com o botão direito, né? Você tem como navegar entre as opções também daquele menu do botão direito, né? Enfim, você tem como selecionar determinados elementos, minimizar, maximizar, e aqui ele mostra até algumas opções a mais. Vamos ver aqui. Apple Canada. Scroll up. Click Mac. Scroll down. Scroll down. Scroll up. Scroll up. Click MacBook Air. Click Tech Specs. Scroll down. Start screen. Start menu. Desktop. Desktop. Xbox. Opa, aí já é a parte do Xbox, né? Então, com relação a essa questão do Windows, ainda o Windows, e isso quem sabe venha a mudar agora no Windows 8.1, né? Essa semana também, deixa eu até pegar aqui para vocês a notícia, que eu acho que essa notícia é super atual, né? E ela é bastante e ela é uma notícia bem interessante, né? Com relação a nossa utilização aqui, com relação ao que nós estamos falando. Saiu no Tecmundo, se eu não me engano, e também saiu no Olhar Digital, a notícia, né, que poderia vir para o Windows 8 o Cortana, né?
Acho que deve estar por aqui que eu vi ela. E é como eu disse, né, gente? Isso a respeito de comando de voz, toda semana está saindo alguma novidade, está saindo alguma notícia sobre isso. Então é um mercado que está muito quente, principalmente por essa questão dos smartphones, né? Então pela questão dos próprios smartphones, essa questão está muito quente, está muito aquecida. Então se falou, eu vou botar no meu Facebook que eu acho mais rápido, que eu vi na verdade foi na fanpage do Tecmundo. Então na verdade é uma coisa que está muito aquecida por causa do mercado mesmo, né? Por causa que o mercado está aquecendo demais isso aí. Então devido a isso as pessoas estão, né, aderindo, né, cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa questão de comando de voz. O Cortana ele é para smartphones, né, ele é o assistente do Windows Phone. No caso, quem tem o Windows Phone parece que ele já está liberado, ele estava em versão beta primeiramente, e agora ele está já disponível para a versão full, né, a versão final dele. Mas ele parece que vai ser, né, já se cogitou dele ser utilizado no Windows 8.1, que uma das atualizações que ele tem poderia vir a ser aqui, ó. Cortana pode ganhar versão para computadores. Deixa eu aumentar aqui a nossa tela, certo? Então tá aqui a notícia no Olhar Digital. Vou abrir ela aqui para Cortana pode ganhar versão para computadores. Daí ele fala exatamente que ainda não tem nada específico para anunciar com relação ao Cortana, mas que sim, que quem sabe, né, ele viria. Essa notícia aqui é do dia 2/5/2014, gente. Então vejam que é uma notícia super atualizada aí, né, a respeito de assistente de voz que o Windows possa ter, né? E o Cortana, ele inclusive tem outra notícia, não sei se eu vou achar aqui também, quem sabe se eu botar Cortana assim, a respeito que nos Estados Unidos o Cortana, eles estavam pensando em criar uma lei que proibisse, né, as crianças. Tá aqui, ó. Achei, hoje tá uma maravilha, então tô achando tudo. Vamos ver aqui. Estados Unidos proíbem crianças de interagir com assistente Cortana nos Estados Unidos. Essa notícia também foi agora, finalzinho do mês 4, né, 25/4 aí. Por quê? Porque as autoridades dos Estados Unidos consideraram que o assistente Cortana ele era muito inteligente para ser utilizado por crianças. Ou seja, as crianças faziam uma pergunta, às vezes até fora da sua idade, né, ou aquelas perguntas embaraçosas como de onde os bebês vêm, né, que toda criança chega uma época que se pergunta isso, de onde os bebês vêm afinal de conta. E o Cortana ele acabava respondendo mais do que devia, vamos dizer assim. Então, devido a essa inteligência do sistema, os Estados Unidos estavam pensando em simplesmente banir, né, proibir que as crianças utilizassem o Cortana. Mas imediatamente a Microsoft, que tem grande poder, que é uma empresa de reputação inteligente, ela criou um login separado para crianças. Então criou uma espécie de um sistema parental, né? Um sistema de pais assim, ou seja, se você é criança, você vai logar, você vai ter acesso
ao que seu pai permitir que você tenha acesso. Se você é adulto, você já vai ter um acesso totalmente liberado. Então é mais ou menos aqueles sistemas parentais que você pode criar no seu computador, num sistema de login do seu computador, que eles criaram para o Cortana, para exatamente evitar que as crianças que não tivessem a idade ainda, né, para mexer com o assistente de voz do Windows, não acabasse aprendendo mais coisas do que deviam, né? Então vejam que isso são coisas extremamente, né? São coisas extremamente atuais, né? Todo momento, todos os dias está saindo, né, alguma coisa, pelo menos uma notícia por semana eu vejo no Tecmundo a respeito, ou no Olhar Digital, a respeito de assistente de voz, certo? Para vocês verem como isso realmente está super avançado, né, nesse aspecto. Então realmente está bastante avançado. E se você... Só que infelizmente o Windows, e eu espero que daí agora com essa ideia do Cortana, o Windows traga uma versão em português, né, gente? Porque ele tem a versão em português do assistente de voz do Xbox One, que a gente vai ver aqui o finalzinho que faltou desse vídeo. E ele possui já o Siri também, que é um assistente de smartphone do iOS da Apple. Ele também já é em português. O Google Now também é em português. Então nós temos já assistentes de voz em português, e eu acho que seria bacana, né? Infelizmente o sistema de voz ainda dos Windows 8 você tem que saber inglês, né? E é aquele problema ainda das principais dificuldades que se tem dentro dessa área de assistente de voz, está realmente ligado à questão do sotaque, né, gente? Primeiramente, vocês podem ver que ali nesse vídeo, aquela parte que ele fala o desktop, ele teve que fazer uma entonação diferente uma hora. Por quê? Porque está configurado num sistema para se falar o inglês num determinado sotaque. Se você fala um sotaque diferente, o sistema não reconhece. Claro que isso tem decaído um pouco com relação à inteligência artificial sendo incluída, né? No momento que você inclui a inteligência artificial nesses sistemas, você consegue que mesmo com sotaque ele consiga lhe compreender, porque ele faz essa biometria da voz, a inteligência artificial. Então ela vai entender o comando em português, indiferente se é um sotaque de um nordestino ou de um paulista ou de quem for, mas ainda essa questão do sotaque é que causa um certo problema. Depois, outro problema que se tem, mas até a Apple conseguiu resolver um pouco no seu smartphone, pelo que eu notei com o Siri, é exatamente a questão da música ou ruídos, né, no ambiente. Porque como sistema de voz você tem que falar de uma forma muito direta, se existe algum ruído no ambiente, acaba sendo complicado, né, gente? Porque você acaba que ele não consegue lhe entender direito devido a outros barulhos. Então pode ser um barulho de som, de rádio, e isso no smartphone principalmente tem a questão de tu utilizar o sistema de voz para pausar a música, para tocar a música, para avançar para outra música da tua playlist, para retornar a uma música anterior da tua playlist. Então fica bastante complicado no momento que você tem essa interferência da voz. A Apple resolveu isso aí, que quando você aperta o botão de ação para falar,
ele dá pause automático na música, né? Então, ou seja, ele congela a música, não permitindo assim a interferência. Mas mesmo assim, você tem que clicar num botão para dar determinado comando. Às vezes só pelo tocar já não é muito útil esse sistema de assistente de voz, se você parar para pensar. Porque se a pessoa vai apertar um botão, então ela já aperta mais um ou mais dois e faz a ação que ela quer que seja tomada, né? Então a ideia exatamente é que ele responda como do Xbox aqui que a gente vai mostrar, que você só fala Xbox e ele imediatamente já fica em alerta os comandos e você dá o comando. Então ele tem a ativação pela própria voz, né? A ideia é exatamente isso, que você, já que é um sistema de voz, não é mesmo? Você não pode utilizar gestos nem botões, né? A ideia é exatamente você utilizar somente a voz. Então vamos ver aqui o do Xbox que eu falei, né? Que é o final desse vídeo. Eu vou adiantar aqui ele. Opa, adiantei demais. Exatamente por aqui. Desktop. Desktop. Xbox. Entre como Luiz Felipe Rubio. Entrar. Beleza, galera. Vocês puderam ver aí. Desative. Beleza, galera. Vocês puderam ver aí, então, que eu falei a palavra, né? Que é o nome do console, que eu não posso falar, senão ele vai começar a reconhecer a voz. E eu consegui já entrar no meu perfil aí tranquilamente, sem o uso do controle, tá? E assim que vocês disserem essa palavra mágica, né, que é o nome do console, essas fontes, tudo que você pode falar, que ele pode te reconhecer, vão ficar em verde, galera. Eu vou fazer novamente para vocês verem. Xbox. Vá para o início. Podem ver que tudo que está em... Então tudo que está em verde, né, aquele menu que abriu quando ele fala Xbox, todas essas opções, se ele falar amigos agora, se ele falar TV, Skype, enfim, qualquer coisa que esteja em verde, né, que ele falar, imediatamente vai ser ativado, né? Imediatamente é como você selecionar e dar o start aqui, enfim, iniciar esse aplicativo. Em verde eu posso falar. Amigos. Tá, agora sim, agora ele saiu, agora eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar, vá para um tal jogo, que não vai funcionar, tá? Vou fazer um teste aqui, jogar Dead Rising. Vocês puderam ver, não funciona. Eu vou mandar amigos. Não funciona, então vamos lá novamente com a palavra Xbox. Vá para amigos. Seguidores. Volte. Mensagens. Mensagem 4. Responda. Agora, para responder, tem que ser com controle. Envie. Volte. Meu perfil. Volte. Volte. Toque o disco. Próxima página. Skype. Inicie.
Beleza, agora entramos aqui no Skype. Tem um tempo, tá, galera? Eu acho que são 30 segundos por aí para você responder, para você falar, né, com o seu Xbox. Se após esse tempo aí você não falar, ele volta ao normal e aí você pode falar tranquilamente, que não vai interferir em nada, tá? Quero mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Deixa eu fechar essa parada aqui, beleza? Agora eu tô com controle, mas peguei e desliguei o controle agora. Desliguei o controle. Beleza, sem edição, sem nada. Eu tô falando aqui com vocês e vamos lá. Xbox. Vá para Skype. Contato 1. Voltar. Contato 2. Chamada de voz. E aí, Jim? Ah, nossa, meu headset tava mutado. Não, tranquilo. Eu tô gravando um vídeo aqui, eu tô testando a conexão de voz e você tá no vídeo aí, velho. Manda um oi aí. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jim. E eu estou aqui no vídeo do maravilhoso Ative. Então é isso, eu vou desligar aqui pelo comando, tá? E é nóis. Beleza, falou. Xbox. Encerre chamada. Então beleza, aí vocês puderam ver. Eu entrei, iniciei uma chamada, terminei a chamada e... Então é isso, né, gente? Com relação a esse vídeo do Xbox, vocês podem ver. Então imaginem essa aplicação, né, com relação aos carros. Você ter a opção de atender, de desligar chamadas, de rejeitar uma ligação enquanto dirige, por exemplo, não é mesmo? Então isso tem uma aplicação, né, e uma praticidade muito grande, ainda mais no nosso dia a dia, que nós estamos constantemente realizando múltiplas tarefas, que nós estamos constantemente ocupados. Então isso nos dá uma liberdade com as mãos. Ele fez toda sua chamada do Skype através de comando de voz, né? Selecionou o contato no qual ele queria falar, né? Deu o comando exatamente de ligar, deu o comando exatamente de desligar, né? Tudo através do comando de voz. E vejam que já no Xbox One você já tem comandos de voz em português, gente. Então, ou seja, a pessoa já pode vir a falar em português, né? E esses comandos serão entendidos tranquilamente, né? Então, cada vez mais também você não precisa mais os comandos de voz não precisa mais ser só em inglês, o que dificulta muito, o que faz com que muitos usuários não queiram utilizar. Não, agora eles estão também em português, em linguagem nativa nossa, né? Então isso realmente é muito bom, mostra também o poder que o Brasil está tendo, né, com relação ao mundo, quanto o país cresceu aos olhos internacionais, que eles criam até um sistema de comando de voz totalmente em português, né? Então realmente isso é muito bom. Agora o nosso último mercado, que é exatamente o mercado de empresas que prestam serviços ou produtos a um usuário final, né? E aqui o primeiro que vocês vão ver é um vídeo de comandos de voz em carro exatamente. Então, por exemplo, a empresa que eu estou apresentando, a VoiceOver, nesse meu trabalho de modelagem de negócio,
ela não é uma empresa que produz carro, ela produz opções de voz, não é mesmo? Mas ela pode ser sim contratada, os serviços podem ser sim otimizados para carros, para celulares, né? Então isso é que é o bacana. Vamos ver então esse primeiro vídeo do carro, né? Carlo, tudo bem? Tudo bem. Tenha um ótimo dia. Vamos dar uma volta? Vamos. Onde gostaria de ir? Gostaria de ir ao cinema. Ótima escolha. Então vamos. Quer abastecer? Claro. Senão você vai andar de ônibus. Travar portas. Direito vidro. Esquerdo vidro. Ligar som. Luz interna. Luz interna. Fechar direito. Fechar esquerdo. Som desligar. Abrir portas. Quer abastecer? Claro, senão você vai andar de ônibus. Né? Então aí você tem um sistema, né, ainda um pouco até debochado, né? Se quer abastecer, daí ele diz claro, senão você vai andar de ônibus, não é mesmo? Mas o que eu quero que vocês observem, né, nesse vídeo são coisas, claro, que rotineiramente a gente faz no carro, que é levantar os vidros, travar portas, né? Às vezes acender a luminária, mexer com o som, né, gente? Hoje em dia você tem os botões de aumentar e abaixar volume foram colocados no volante, né? Na maioria dos carros mais modernos hoje em dia e novos, você tem o botão do volume no volante. Por quê? Para exatamente evitar distrações, gente. Exatamente evitar que você se distraia aumentando ou abaixando o volume do rádio. Então isso foi exatamente criado por causa disso, porque exatamente as pessoas estavam muitas vezes se distraindo, aumentando ou abaixando o volume, não é mesmo? E então o sistema, muitas montadoras de carro começaram a ver, não, vamos modificar isso, vamos exatamente dar um sistema de aumentar e abaixar o volume, esses comandos no volante, para assim evitar que as pessoas se distraiam com isso. São pequenas distrações, gente, mas isso no trânsito, o que tem que ficar bem salientado aqui, que isso no trânsito é fatal. Então essas pequenas distrações que você pode acabar tendo são fatais no trânsito, e através dos comandos de voz você inibe isso, porque você não tem mais essa distração, e no momento que você não se distrai mais, isso salva muitas vidas, porque os acidentes eles acontecem exatamente nessas pequenas distrações que nós temos no volante, né? Então através do comando de voz você
pode aumentar, abaixar volume, abrir porta, fechar porta, mexer nos vidros elétricos, tudo através da voz, sem tirar a sua atenção no trânsito, sem tirar a sua atenção da estrada, né? Isso é muito importante. Depois aqui nós temos essa parte do celular, né? Ou seja, os assistentes de voz no celular. Ok, Google Now. Ajuda. Olá, dê uma olhada nos seus comandos de voz. Ok, Google Now. Navegar para São Paulo. Por favor, aguarde. Siga na direção oeste. Ok, Google Now. Previsão do tempo. Ok, Google Now. Quanto é 12 vezes 15? Ok, Google Now. Testing 1, 2, 3. Então, aquele primeiro que vocês viram foi o assistente de voz Google Now, né, que é o assistente de voz do Android, que inclusive ele deve ser atualizado agora, porque na verdade isso dos assistentes de voz começou com o Google Now, começou exatamente com o sistema da Google, já que ela já trabalhava, né, gente, pelo próprio sistema do Google Tradutor. Ela já trabalhava com esse segmento de voz, ela foi a primeira que teve a ideia, vamos criar então um sistema de assistente de voz para o Android, para o celular. E por isso o dela é o mais atrasado, porque desde essa primeira versão ele teve algumas atualizações, mas nada significativo, nada incorporando, por exemplo, o sistema do Android, o sistema do comando de voz com o sistema de inteligência artificial. Então você não tem isso. Vocês podem ver com relação agora, você tem aqui do iPhone o Siri, e vocês vão ver o Cortana também, que é do Windows Phone. Vocês vão ver que você tem muito mais interação, eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais precisos, eles são muito mais engraçados. Por quê? Porque o Siri e o Cortana eles já têm a tecnologia da inteligência artificial. Já o Google Now não. O Google Now, por ser mais antigo, ele ainda é um sistema de voz muito mecânico, né? Então ele não utiliza a inteligência artificial ainda, mas isso deve mudar agora muito em breve, porque todos eles estão se atualizando constantemente. É capaz de até quando eu já estar gravando esse vídeo de já ter ocorrido essa atualização, ele já ter algum sistema de inteligência artificial incluído, né? Porque realmente essas coisas são muito rápido a notícia. Então aqui ela faz o teste do Siri, né? Faz o teste com o Siri, que é do sistema iOS. I can hear you. Hi Siri. Hi. How are you today? I'm fine. Thanks for asking. How much do you cost? Okay, here you go. I think you're smart. Flatterer. Então veja que ela tem senso de humor, né? Chamando a própria dona, digamos assim, de puxa-saco. Aqui essa versão do Siri, né, gente? Ela é em inglês,
mas já tem versão em português do Siri, certo? Nas atualizações dele ele já tem em português. O único que ainda não tem em português e que também está saindo muito recente é o Cortana, né? Então o Cortana também acredito que haverá uma versão em português dele. E o Google Now já tem, né? Como também foi mostrado nesse vídeo. O Google Now eu consegui inclusive o vídeo, né? Como vocês viram, dele em português. Who are you? I'm Siri, but I don't like talking about myself. What can you do for me? Call my sister. Então aqui vejam que ela fez a pergunta, né? O que você pode fazer por mim? E ela imediatamente deu uma lista, né, de menus de comando, né? Então quais as opções que você tem aqui que você pode agir, você pode falar. Então quais as opções que tem? E ela fala daí: ligue, né, para minha irmã. What is your sister's name? Lila. Okay, do you want me to remember that Leela is your sister? Yes. Okay, Jella, I'll remember that Leela is your sister. Calling Leela, home. Play all the right moves. Playing all the right moves. Então aqui ela vai tocar as músicas, né, a playlist, mas vejam ali, e é importante que vocês guardem esse acontecimento que ocorreu aí, porque mais adiante no vídeo vocês vão se deparar com essa informação de novo, que ela diz: ligue para minha irmã. A Siri não sabe quem é a irmã dela, procurou na agenda, não tinha nenhum nick, né, nenhum nome de irmã. Então imediatamente ela perguntou: quem é a sua irmã, né? Utilizando a inteligência artificial, que já estabeleceu que há um parentesco, mas que ela não tem a informação no banco de dados. Quem é essa irmã? Então ela pergunta: quem é? Daí ela diz: é Lila. Perfeito, Lila então é sua irmã. E ela pergunta: quer que eu salve isso? Quer que eu salve essa informação para eu ter depois? Dela diz sim, né? E ela então salvou que a irmã dela é a Lila. Perfeito? Vamos ver então a continuação disso. Stop. Okay, the music stopped. Tell my sister I'm gonna be late. Here's your message to Leela. Ok, então aí você tem, né, gente, a questão. Ela pega e diz: mande uma mensagem para minha irmã que eu vou me atrasar. E ela imediatamente já diz: aqui está a sua mensagem para a Lila. Ela já digitou também, inclusive, né, que ela iria se atrasar, e já imediatamente identificou que a irmã dela é a Lila. Por quê? Porque ela já tinha essa informação dada pela usuário, né? Então vejam que interessante a utilização da inteligência. Ela não só gera os comandos, mas como ela também tem essa capacidade de gerenciar, né, com base das informações que tu deu e das opções que tu determinou já para o programa.
Então, daí ela está aqui a mandar mensagem já para a irmã dela. Ready to send it? Cancel. Okay, I won't send it. Remind me to be happy. When would you like me to remind you? Every day. Here's your reminder, starting tomorrow at 9 a.m. Shall I create it? Cancel. Okay, I won't remind you. Search the web for Tel Aviv. Searching the web for Tel Aviv. Search the web for Tel Aviv. Searching the web for Tel Aviv. Note that I'm testing Siri. Got it. What do you think about Android? I think differently. Why did the chicken cross the street? Okay, here you go. You're funny, Siri. LOL. What came first, the egg or the chicken? Sorry, Chelavit, I can't look for restaurants in Brazil. What's the meaning of life? All evidence to date suggests it's chocolate. Knock knock. Knock knock. Who's there? Chelavit. Chelavit who? Chelavit, I don't do knock knock jokes. Guess what? Don't tell me. You were just elected President of the United States, right? Tell me a story. Chelavit, I'm not much of a storyteller. Tell me a joke. Chelavit, I don't really know any good jokes. None, in fact. Call me Young Vader. From now on, I'll call you Young Vader, okay? Okay. Okay, Young Vader, what's next? Today is my birthday. Happy birthday. Sorry, I didn't get you anything. Então aí ela mostra que é possível personalizar, por exemplo, a forma com que você chama o usuário, não é mesmo? Então a forma com que ela quer ser chamada, ela tinha um determinado apelido, um determinado nick, e ela então resolve alterar, né, para ser chamada de forma diferenciada. Também vocês podem ver, né, a grande diferença que você tem no Google Now para o Siri, né? Ele faz piadas, ele responde perguntas, por exemplo, qual o significado da vida, entre outras perguntas, algumas como por exemplo ali no início desse vídeo, que ela fala exatamente quanto você custa, e ele exatamente busca uma frase, né, de um pensador, busca exatamente uma frase na internet para responder a essa pergunta, né, do usuário. Então aí vocês podem perceber o grande diferencial, você ter um sistema de voz com inteligência artificial e você ter um sistema de voz sem a inteligência artificial.
O sem a inteligência artificial, ele vai te dar os mesmos resultados que os outros. Por exemplo, se tu pedir o clima em Porto Alegre, ele vai te dar o clima em Porto Alegre. Se tu pedir anote uma determinada coisa para mim, ou seja, serviços climáticos, serviços de agenda, esses tipos de comandos mecânicos, todos esses assistentes têm, né? Todos eles têm desde sua origem, mas o grande diferencial de cada um está na inteligência artificial e na forma com que essa inteligência artificial interage com o usuário. Então isso é que permite o grande barato, o grande diferencial desses sistemas que nós estamos vendo aí. Vou dar continuidade. I'm tired. I hope you're not driving. I love you, Siri. I hope you don't say that to those other mobile phones. The basics. Tell me a joke. Aqui então daí já é o Cortana, né, que é o assistente de voz da Microsoft, né, o lançamento agora desse ano da Microsoft. E ali só completando do Siri, você vê que ela fala que está cansada e ele imediatamente dá uma dica: olha, eu espero que você não esteja dirigindo, né? Então uma dica de segurança. E ali também ele faz uma brincadeira quando ela diz que ama o Siri, né? Ama o assistente de voz da Apple. Ele imediatamente diz: eu espero que você não diga isso para todos os seus celulares, né? Então realizando essa brincadeira. E aqui vocês vão ver no Cortana um sistema de perguntas e respostas, né? Ou seja, mostrando exatamente que é um sistema, ele busca, e o Cortana busca mais do que os outros, né? Até aqui a versão que vocês, não sei se dá para enxergar, mas é um beta que está escrito bem aqui no canto. Claro que agora eu acredito que já não esteja mais em beta o Cortana, né? Ou provavelmente ele vai, é certo que ele vai ser lançado este ano, né, gente? Então basta nós, se ele ainda não está disponível, ele já vai estar disponível para Windows Phone aí, para quem tem o Windows Phone, ainda este ano com certeza. E ele busca todas as suas respostas, né? Então imagine, é como você ter um sistema que é um nerd, né, gente? Um sistema que nem você perguntar para o próprio Google e o Google responder de forma interativa. É você ter mais ou menos uma Wikipédia que fala, né? A Wikipedia que fala. Então você imagina se a Wikipedia falasse, né? Ela seria mais ou menos o Cortana. Então nós já estamos criando algo desse tipo. E imagine essa utilidade também no Google, né, gente? Na própria ferramenta de busca do Google, ou no caso, já que estamos a falar de Microsoft aqui, na ferramenta do Bing, né? Imagine você ter isso, com certeza uma ferramenta de busca que venha a utilizar a inteligência artificial, sem dúvida é uma ferramenta de busca que vai entender muito o usuário, super inteligente, que vai dar muito mais praticidade. Então, como eu disse, isso é um oceano azul que pode ser explorado. E para nós que somos da área de TI, né, no caso, essa videoaula é para o curso do ADS, de modelagem de negócios do professor João Moreira, nós do ADS, o que nós vimos aqui é totalmente mensurável para nós, porque é só programação, é programação em plataformas de Android, é programação em sistemas operacionais, ou seja, são coisas totalmente mensuráveis, não é nada fora, nada de ficção científica. E vocês podem ver, fazendo um comparativo ao filme do Ela, né, onde vocês viram aí a Samantha, né, naqueles pequenos trechos ali, o Theodore, a Samantha, em que ela é uma assistente
de sistema operacional, de inteligência artificial, que ela é super engraçada, ela brinca com o Theodore, né, até aquela parte ali do e-mail que ele pede, lê e-mail dela, faz uma voz meio robótica, assim como, né? Então vocês podem ver que o Siri, que o Cortana, eles são muito parecidos com o que nós temos da Samantha. Claro que no filme ele vai muito além do que nós já temos hoje em dia projetado, mas a essência, algumas particularidades, nós vimos essa semelhança, né? Como por exemplo a questão das piadas, a questão de ser engraçado, da questão do amor, do afeto, né? Ou seja, de você, através da inteligência artificial, você também criar uma forma de sentimento artificial, né, na máquina, para que a pessoa também sinta um certo tratamento mais humano, né, por parte da máquina. Então isso tudo a gente já está a ver, né? Já é uma coisa bastante mensurável e bem real do nosso dia a dia. Why didn't the spider go to school? Because she learned everything on the web. Alright, let's try. Sing me a song. I can sing this one. Oh, Danny boy, the pipes are calling. So that's pretty impressive. What's your favorite kind of music? Well, I'm working through the G's currently. Guns N' Roses, gospel, glockenspiel. Alright, let's move on to some other questions like, what is love? I'll need quite a few upgrades before I can give you a heartfelt answer. Let's move on to some more creepy questions like, I love you. Thanks. Ditto. Aw. Do you love me? There's definitely a spark between us. iPhone. Então, antes de iniciar esse último vídeo, esse vídeo aqui ele faz exatamente um comparativo, né? Qual o sistema que compreende melhor os comandos de voz, se é o do Google Now, se é o Cortana ou se é o Siri, né? Mas ali naquele do Cortana vocês vê a questão dos sentimentos, você vê até ele cantando, né? Ou seja, um sistema de voz que canta também, né? E vamos ver agora esse comparativo aqui, como é que se sai a disputa, né, entre os três sistemas de voz. Wake me up at 10:30 a.m. Sorry, I'm not sure what you said. Setting alarm Sure. for 10:30 I've set a.m. an alarm for 10:30 a.m. Give me directions to the Golden Gate Bridge. I found 3 locations Getting for directions to Golden Golden Gate Bridge. Which one do you want? Sorry, I didn't catch that. What's the weather in Sao Paulo, Brazil? It's 70 It's degrees and currently mostly 68 cloudy in and Sao light Paulo. showers in Sao Paulo. Up to 88 degrees Fahrenheit. Remind me to take out the trash tomorrow night. Okay. I'll remind you to take out the trash at 8 p.m. tomorrow. Shall I create it? Sound good? Add to calendar dentist appointment at 10 a.m. on Saturday. Add dentist appointment to your calendar for Saturday at 10 a.m. When was Infinite Jest written? According to NPR, Hyde captioned David Foster Wallace, author of the critically acclaimed 1996 novel Infinite Jest, was found dead in his Claremont, Calif. home on Friday after reportedly committing suicide. He was 46. Share your thoughts on David Foster Wallace's writing. What's the best pizza in San Francisco? Here are the listings for the best places places near in San Francisco. that are 4 stars. How many calories are in a slice of pepperoni pizza?
210 calories in a serving of pepperoni pizza? The answer is about 246 dietary calories. What planes are overhead? Let me check on that. Okay, I found this. Beam me up, Scotty. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck as much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. That is, throw as much as the woodchuck in question was physically able to chuck, if woodchucks in general had the capability, and presumably the motivation, to chuck wood. What does the fox say? Ding. Do you love me? You know, I'm really not ready for love. I'm still working my way through serenity and apprehension. Né? Então, esse vídeo, né, ele fala exatamente disso, né? Ali vocês puderam ver no final, ele fez diversas comparações entre os principais, né, o Google Now, o sistema do Siri e o Cortana, né, entre esses sistemas de voz para smartphone, e vocês viram aí o resultado, como eles saíram. Então você pode, por exemplo, colocar um lembrete numa agenda sua, né, de algum compromisso. Você pode colocar o despertador, acionar através de comando de voz. Então você vê que tem uma gama, né, bem variada de comandos que você pode dar para o seu celular através do comando de voz, né? E isso vai desde exatamente colocar um despertador. Você pode utilizar um serviço de GPS para localizar uma pizzaria mais próxima ou até uma teleentrega de pizza. Então é extremamente útil, né? Isso facilita bastante o seu dia a dia. Depois aqui nós temos exatamente o nosso projeto Canvas, né, da nossa empresa, né, o sistema Canvas dele, aonde a nossa oferta de valor, os nossos princípios da empresa, dar praticidade às tarefas rotineiras. Então exatamente esses sistemas de voz, ele busca, e acho que a tecnologia como um todo, né, gente, busca dar a praticidade nas nossas tarefas do dia a dia e criar independência aos deficientes, tanto os visuais quanto aqueles que têm exatamente que eles vençam essa deficiência e tenham essa autossuficiência deles mesmos, né? Que eles possam na sociedade estar assim livres, né? E poder realizar as tarefas de forma igualitária com relação aos outros. E se vocês forem parar para pensar, a própria faculdade QI, provavelmente até por nós termos salas no térreo, nós temos a capacidade para cadeirantes, não é mesmo? Os cadeirantes, eles podem fazer suas aulas no térreo. Mas eu pergunto, será que a faculdade QI tem exatamente disponibilidade para os deficientes visuais? Será que existe algum sistema dentro da faculdade QI para integrar esses alunos com deficiência visual? Eu não sei se sim ou se não, eu não tive nenhuma conversa com o coordenador da faculdade ou direção, mas mesmo que a faculdade QI tivesse, gente, vamos supor que a faculdade QI é uma faculdade inovadora, ela pensa à frente, então ela dá suporte sim aos deficientes visuais. Mesmo que ela tivesse, para um deficiente visual exercer o ensino superior, para ele poder estar apto a entrar numa faculdade, ele tem que ter completado
o ensino fundamental e ensino médio, como todos que não são deficientes visuais. Então o que acontece? E daí eu pergunto a vocês, quantos vocês acham deficientes visuais que completaram o ensino médio, gente? É muito pouco. Por quê? Porque exatamente não existe suporte, não existe, principalmente em escolas públicas, esse incentivo de que desde o ensino fundamental você tenha um ensino voltado aos deficientes visuais, né? Você tenha livros em braille, você tenha todo esse auxílio. Então o que acontece? Não adianta também a faculdade que dar o suporte aos deficientes visuais, mas se exige deles que tenha currículo do ensino fundamental e do ensino médio. E a gente sabe que isso não condiz com a realidade. A gente sabe que, infelizmente, a realidade, esses diplomas, você achar um deficiente visual que teve a vontade de estudar, que teve condições também, porque não é nem só a vontade, né? Hoje em dia ensino é uma questão financeira também, que teve então essas condições de custear os seus custos, os seus gastos com o ensino, e teve essa condição de se formar no fundamental sequer, já é muito raro. Imagine no ensino médio ou uma faculdade, né? Então isso é uma coisa de se pensar, porque no Brasil nós temos leis, né, gente? Nós temos leis que voltadas exatamente para os cadeirantes, né? Agora é obrigatório que todo estabelecimento no Brasil ele tenha rampas de acesso, tenha elevadores, ou seja, tem que se dar total acesso aos cadeirantes e aos deficientes visuais, né? E aos deficientes auditivos. Então agora tem que se pensar também, não só hoje em dia os cadeirantes estão muito bem servidos, né? Eles têm opção de transporte público, eles têm opção de se locomover em banco, em instituição de ensino, de estudar, enfim, né? De fazer tudo como um ser humano sem deficiência nenhuma. E eu pergunto, e os outros deficientes, será que foram esquecidos pelas nossas leis brasileiras, né? Então falta também um pouco essa conscientização, né, com relação aos deficientes. Com relação aos nossos clientes, como será o relacionamento? Será através de atendimento personalizado, ou seja, nós criaremos um sistema voltado em comando de voz para a necessidade daquele cliente e um sistema de autoatendimento através de call centers, né? Enfim, até formulários online que ele pode solicitar um orçamento da nossa parte. Os nossos canais de venda serão principalmente YouTube, Facebook, redes sociais, né, gente? Porque eu acho que hoje em dia a internet é o principal meio, o principal canal para você conseguir se comunicar. E os segmentos dos clientes é aqueles que vocês já viram, os deficientes, os clientes usuários, né, que buscam aquela praticidade, e as empresas que prestam serviços de produtos, né, serviços ou produtos ao cliente usuário, né. Com relação à nossa fonte de receita, nós teremos orçamentos para o usuário final, então ele poderá fazer a contratação do nosso serviço de forma direta, e as empresas patrocinadoras, né? Então sempre que tiver uma empresa que se interessou pelo nosso protótipo, pela nossa ideia e quiser patrocinar, também será a nossa fonte de receita. As atividades chaves, né? Projetar os hardwares e softwares personalizados com sistemas de voz, né, para a necessidade dos nossos clientes, criar um marketing de divulgação, porque a empresa é nova, então ela necessita de um marketing para divulgar,
os nossos recursos serão pessoas, serão, né, Photoshop para criar as propagandas, criar as imagens do produto, os equipamentos, né, e a própria voz, né, gente? Porque, aliás, essa é a ferramenta principal da nossa empresa. Aqui alguns parceiros chaves que nós iremos trabalhar inicialmente, como WordPress para a criação do nosso website de divulgação, e sistemas de pagamentos digitais, né, como PagSeguro e PayPal. E depois aqui nossas fontes de custos. Nós teremos custos com salários dos nossos funcionários, com publicidade para divulgar nossa empresa e com equipamentos, né? Então, seja todo equipamentos de hardware e software. Bom, eu vou mostrar aqui também, eu fiz um mapa mental, né, para deixar um pouco mais claro, para ilustrar essa nossa apresentação. E nesse mapa mental então nós temos aqui no eixo principal, vocês vão ter a Voice Over Company, né? Então nesse eixo central aqui do mapa mental, o nosso logo, a nossa empresa, e eu dividi, né, exatamente esse mapa mental em 3 pontos, né, em 3 eixos chaves aqui, como um resumão. Um é a nossa comunicação com os clientes, ou seja, a forma com que nós iremos nos comunicar com os clientes. Outro é estratégias de negócio, ou seja, quais as estratégias que a nossa empresa vai utilizar para se destacar no mercado. E exatamente a outra é os mercados que pretendemos atuar. Então, começando aqui nos mercados, eles são aqueles mercados que eu já falei ao longo da apresentação, né? Os mercados dos deficientes, né? Que você tem aqui a imagem de um deficiente visual com a bengala, né? Os deficientes. O mercado do usuário convencional, né? Aquele usuário que exatamente ele usa o computador e ele quer as praticidades do sistema de voz. E aquela empresa que é produtora de serviço ou produto final. Então, exatamente como as de carro, como as de celular, que a nossa empresa, a nossa companhia pode estar prestando assistência. Depois, aqui mais para baixo, nós temos a forma com que haverá a comunicação com o cliente, ou seja, como a nossa empresa quer se comunicar com o cliente. E aí vocês têm a primeira, que eu já citei ali no nosso projeto Canvas, as redes sociais, né? Principalmente através das páginas oficiais da empresa, onde nós vamos responder dúvidas, vamos postar comentários, através de um atendimento personalizado, que é o autoatendimento, né? Não, autoatendimento está aqui, desculpe. Você vai ter o autoatendimento, que é através de call centers, através de formulários no website, para o cliente entrar em contato, né, de forma automatizada. E você vai ter aqui o atendimento personalizado, que é exatamente essa questão de tirar orçamento, de prestar serviço de consultoria ao nosso cliente, o que pode ser feito, criação de projetos, enfim, né? Daí entra tudo nesse aglomerado aqui do atendimento personalizado, né? O que pode ser feito, o que pode ser criado. Depois aqui o nosso último eixo é o eixo das estratégias de negócio, né? Onde nós temos exatamente como principais estratégias para se destacar. Nós vamos ter um marketing de divulgação, né?
que trabalha exatamente com ferramentas de buscas, ferramentas de SEO, né, e SM. Então exatamente nós vamos focar bastante nisso para que nós tenhamos uma boa divulgação da empresa. As parcerias, né, com grandes empresas, né, empresas que quem sabe já tenham renome no mercado e que enfim possam alavancar a nossa marca, né, então essas parcerias importantes. E investimentos em recursos, né, e aí esses investimentos é tanto em recursos de pessoas, né, de bons profissionais qualificados, como também de recursos de equipamentos, de ferramentas, né, enfim, tudo que nós precisarmos para criar a qualidade da nossa empresa e do nosso serviço. Bem, então a minha apresentação, né, eu estou aqui chegando ao final, né, estou encerrando ela. Então eu quero agradecer exatamente a presença de todos, né, nessa minha apresentação, e qualquer dúvida aí vocês têm na tela o meu Skype, né, Antônio Gabriel FM, e o meu Facebook também, né, para estar tirando dúvidas. Mas observem que esse sistema de voz, né, ele é um oceano azul e está constantemente, nós estamos a ter notícias, né, toda semana sai notícia nova sobre isso, né, gente. Então realmente é algo que está mudando muito e mudando muito rápido. É uma tecnologia que veio para ficar sem dúvida. Muito obrigado e até a próxima.